Em 2025, Belém do Pará será a sede da COP30. Nada mais justo do que fazer uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que é a Amazônia. Para eles verem com os próprios olhos deles. E pode ficar certo, estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo. Eu tinha certeza que esse dia chegaria. A verdade prevaleceu. Não importa a situação, a gente sempre toma partido da verdade. Assim, pautamos e somos pautados pela voz das ruas e das redes. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta, sem deixar de transmitir a esperança. Esse sentimento que, apesar de qualquer análise, teima em tomar conta do coração dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Porque no Brasil da gente, todo mundo merece investimento. Para quem já é da casa, siga em sintonia com a gente. Para quem ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede Povo de Comunicação do PT. TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, o governo Lula completou 6 meses e, para celebrar esse marco, o jornal PT Brasil vai exibir uma série de entrevistas tratando dos avanços em diversas áreas. E no episódio de hoje da série É o Brasil no Rumo Certo, vamos tratar das iniciativas em defesa do meio ambiente. E hoje o deputado federal pelo PT de São Paulo, Nilton Tato, é o nosso convidado. Bem-vindo, deputado! Prazer enorme, Amanda, estar falando aí com a TV PT. O prazer é nosso, deputado, muito obrigada. A gente tem muito que celebrar nessa área, né, do meio ambiente, em defesa do meio ambiente durante o governo Lula, porque em 6 meses o presidente Lula não só reafirmou o compromisso com a defesa do meio ambiente, como demonstrou em atitudes concretas, né? Pela primeira vez nos últimos 5 anos, é registrada pelo Instituto de Pesquisas Espaciais uma queda acentuada nos índices de desmatamento na área sob alerta da região amazônica, totalizando redução aí de 33,6% na redução do desmatamento. E o presidente Lula se comprometeu em trabalhar rumo ao desmatamento zero até 2030, fazendo aí um planejamento mais longo, né, um compromisso mais longo, não só com o Brasil, mas também com o planeta. Qual é o significado dessas ações no protagonismo do Brasil em defesa da Amazônia? Então, Amanda, acho que todos têm clareza da importância da Amazônia para o enfrentamento das mudanças climáticas, da crise climática que nós vivemos, que é planetária. E a Amazônia também tem uma importância fundamental do ponto de vista da umidade do planeta. E ela é responsável, por exemplo, por 40% da umidade em todo o cone sul do continente, né, latino-americano. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, 40% das chuvas aqui, ela tem a ver com a umidade que vem dos rios voadores, nas correntes de ventos, a umidade que vem da Amazônia, né, que vem pelo Oceano Atlântico, que entra pela Amazônia, bate na Cordilheira dos Andes e desce, né, essas correntes de ventos e traz a umidade para cá. Ela também, o Brasil é responsável por menos de 5% das emissões de gás de efeito estufa,
mas quase 70% das emissões que o Brasil emite de gás de efeito estufa, que provoca o aquecimento global, está relacionado ao uso do solo. Então, o desmatamento tem um papel importante nas emissões do gás de efeito estufa. Por isso, esta importância da Amazônia do ponto de vista internacional. Então, é um desafio muito grande diminuir o desmatamento. Nós já tínhamos feito isso aí no governos anteriores do PT, tá? Onde o PT foi, naquele período lá, o Brasil foi responsável pela maior diminuição de emissões de gás de efeito estufa do mundo, desde que se discute o problema do aquecimento global. Depois do golpe, o governo Bolsonaro desestruturou tudo aquilo que os governos do PT, do Lula e da Dilma tinham organizado para enfrentar o crime na Amazônia, né, o desmatamento ilegal, né? E aí o Brasil voltou a ter uma responsabilidade grande nas emissões e o desmatamento batendo recorde novamente. Tá? Agora, em poucos meses, né, o governo do presidente Lula anunciou uma série de medidas e colocou em prática, né, restabelecendo todo o sistema de fiscalização que tinha sido desmontado no governo Bolsonaro, restabelecendo o programa de controle de desmatamento da Amazônia, o PPCDAM, que está sendo anunciado agora não só para a Amazônia, mas também para todos os outros biomas, né, para poder enfrentar desmatamento ilegal nos outros biomas, né, do Cerrado, Mata Atlântica, né, Pantanal, né, enfim, no Pampa, né? Então, quer dizer, agora você tem uma política nacional para controlar o desmatamento e controlar as queimadas, né? E discutindo, inclusive, uma série de políticas positivas. Para você ter uma ideia, hoje a gente tem em 11 ministérios áreas específicas para tratar do enfrentamento da crise climática. Enfim, tomou uma série de medidas, né? Colocou, reestruturou o IBAMA, o ICMBio, né, o Ministério do Meio Ambiente, né, com essa série de medidas, né, articulando, inclusive, com os governos dos estados, né, com prefeituras, fez com que a gente já comece a ter, né, a diminuição do desmatamento. E isso, evidentemente, credencia o Brasil a ter aquele protagonismo no debate da crise climática internacional, que é aquilo que a gente tem que celebrar muito, né? E o mundo todo celebra a própria vitória do Lula nas eleições passadas, porque agora, né, o Brasil começa a ter um papel importante para chamar a responsabilidade dos líderes de outros países para enfrentar a crise climática e eles também cumprirem, né, com aquilo que eles se comprometeram nos acordos do clima. Então, é o momento da gente celebrar a diminuição do desmatamento, mas também a implementação de um conjunto de medidas, né, que começa a surtir efeito dentro do Brasil. Eu vou citar aqui também outras coisas de ações econômicas. Por exemplo, no BNDES, que ninguém imaginava que de repente poderia estar fazendo alguma coisa para ajudar a enfrentar o desmatamento, o BNDES já tomou medidas concretas. Por exemplo, não libera financiamento para empreendimentos que esteja provocando, né, conflitos do ponto de vista dos direitos humanos, como também, né, de desmatamento. Então, isso já são atitudes importantes que ajudam nessa estratégia. E aí havia esse conjunto de ações, né, por exemplo, a participação do presidente Lula agora nesta reunião técnica-científica na Amazônia, lá em Letícia, preparando, por exemplo, o acordo de cúpula dos países amazônicos que vai acontecer em agosto, né, e também já preparando, né, o Brasil e os países amazônicos para receber a Conferência do Clima, a conferência número 30, que vai acontecer em 2025 em Belém. Então, é uma coisa que a gente pode celebrar que em poucos meses, uma coisa que é muito difícil, fazer o controle de desmatamento, as atividades ilegais, roubos de madeira, desmatamento, roubo de caça ilegal, invasão de terra indígena, de territórios quilombolas, de unidades de conservação, enfim, né, ações que são predatórias e que não dialogam com aquilo que tem de oportunidade para o Brasil, que é aproveitar a sua biodiversidade, e agora a gente tem um governo que leva a cabo essas ações na prática,
mas também se colocando com protagonismo importante no âmbito internacional. E o Brasil, né, assume aí a presidência do Mercosul até dezembro deste ano. E o presidente Lula estende essa agenda ambiental também para a política, né, internacional, com a cooperação entre os países amazônicos, né, e também em não concordar com esse texto proposto pela União Europeia como condicionante ali ao acordo com o Mercosul, que praticamente retira da nossa região, né, o protagonismo em defesa da Amazônia. Qual a sua avaliação da condução da política ambiental do governo Lula aos olhos do mundo? Então, as condicionantes que a comunidade europeia colocou para a celebração desse acordo comercial, que é importante, né, importante para o Mercosul, para o Brasil, para a Argentina, para o Paraguai, para o Uruguai, né, eles colocaram baseado naquilo que, na realidade que a gente tinha durante o governo do Bolsonaro, onde nós aumentamos o desmatamento, onde teve um aumento considerável da violência no campo, boa parte deles por conflitos fundiários, né? Então, aumentou o assassinato de ambientalistas, indígenas, quilombolas, sem terra. Tá? Então, a gente vivia uma realidade que tinha todo sentido a comunidade europeia chamar a atenção e a responsabilidade do Brasil em especial. Tá? Mas, com o governo Lula, se restabeleceu, né, todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente e colocou em prática uma série de iniciativas para controlar o desmatamento e enfrentar, entendeu, estes conflitos fundiários. Então, isso já está em andamento e que tem resultado já concreto em diminuição da violência, como também diminuição do desmatamento. Então, é importante que foi colocado essas condicionantes. Mas as condicionantes ambientais de cessar, né, a violência no campo, de cessar o desmatamento ilegal, tá? Ela é uma condicionante que não cabe só para os países do Mercosul, mas ela é válida também para toda a comunidade europeia. Então, isso aí não se discute, não estamos falando disso aí. Agora, a crise climática, que é planetária, ela coloca um desafio para todo o planeta, para todos os países, que é como que nós vamos continuar produzindo os bens e serviços, né, para a qualidade de vida da população no mundo todo. Então, nós precisamos repensar todas as cadeias produtivas. Nós precisamos repensar de como fazer a transição ecológica, né? Por exemplo, na energia, como é que nós vamos fazer a transição energética? E aí, os países do Mercosul, e em especial o Brasil, por tudo aquilo que o Brasil tem de riquezas naturais, pelo sol que tem, pela extensão territorial, pela sua dimensão territorial, do ponto de vista também daquilo que tem de possibilidade na agricultura, né? A biodiversidade, estou falando de tudo aquilo que a gente pode aproveitar, né? Nós temos, talvez, as melhores condições para poder dar um salto e superar um outro problema que tem nessa relação do acordo comercial União Europeia-Mercosul. Né? Historicamente, esses países, né, do hemisfério sul, né, então nós, o Brasil também, nessas relações comerciais, sempre foi simplesmente fornecedor de matéria-prima barata, né, e de mão de obra barata. Né? Então nós não temos, né, nós queremos o quê? Nós queremos agregar valor em tudo aquilo que a gente tem de potencialidade. E para isso, evidentemente que nós necessitamos de recurso, de investimento em ciência, tecnologia, inovação, né? E esse é um aspecto que nós precisamos superar, que é esta relação, podemos dizer assim, colonialista histórica dos países europeus com relação ao Brasil, com relação aos países do Mercosul. Esta é uma questão fundamental que está colocado nesse acordo. A outra, vou dar um exemplo aqui também, que impede e que dificulta essa negociação e que a comunidade europeia precisa rever. Tá? Por exemplo, abre-se a oportunidade de os países do Mercosul oferecerem, né, disputarem a venda de bens e serviços para o poder público na Europa. Como também abre a possibilidade das empresas, da comunidade europeia, oferecer também bens e serviços para o poder público no Mercosul.
E todos sabem que o poder público é o maior comprador de produtos e serviços em qualquer parte do planeta, em qualquer nação, em qualquer país. Tá? Mas nós sabemos que as condições, por exemplo, das empresas brasileiras para poder disputar a venda de serviços e produtos nos países europeus não é a mesma das condições que estão colocadas, né, para as empresas da Comunidade Europeia fornecer serviços e produtos aqui no Brasil. Então, nós precisamos ter, evidentemente, né, garantia de que as empresas brasileiras não venham perder espaços aqui e depois não conseguem conquistar os espaços na Comunidade Europeia. Então, tem algumas questões, tá? Estou falando assim, do ponto de vista econômico, desta relação histórica que sempre predominou, né, de forma colonialista nas relações entre o hemisfério sul e o hemisfério norte. Tá? Então, não é só a questão ambiental e de direitos humanos, mas também do ponto de vista comercial. E o Brasil tem esta oportunidade agora, do ponto de vista de enfrentamento da crise climática, né, das melhores condições do ponto de vista de sol, de vento, né, da sua dimensão territorial, da produção de biocombustíveis, enfim, nós temos condições de fazer uma nova forma de produzir os bens e serviços que respeitem o meio ambiente e que os outros países não têm as mesmas condições que nós temos, em especial os países da Europa. Então, por isso que é fundamental, né, agora o posicionamento, né, do presidente Lula, né, questionando, inclusive, né, a Europa, e aí o papel do presidente Lula assumindo agora a coordenação do Mercosul, né, e o Brasil fazendo a lição de casa para o enfrentamento, né, do crime, né, que provoca o desmatamento e violência no campo, então nos dá um protagonismo e nos coloca numa grande oportunidade. Então é um momento para a gente celebrar a vitória do presidente Lula nas últimas eleições e o papel que ele vem assumindo internamente no Brasil, mas também nesse debate no âmbito internacional. E isso vai ajudar a gente buscar um acordo, né, comercial, Mercosul e União Europeia, que seja favorável e que supera a relação colonialista. Deputado, e o governo Lula criou também, né, o Plano de Segurança e Soberania da Amazônia. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que esse plano traz de novidade na defesa do bioma e na prevenção de atividades ilegais no seu território. Isso é fundamental porque todos já sabem que o crime na Amazônia, que provoca roubo de madeira, caça ilegal, invasão de terra indígena, território quilombola, de unidades de conservação, tá? É um crime organizado. E esse crime ele está articulado não só dentro do Brasil, como também, né, nos outros países da bacia amazônica. Tá? Então, este plano interno que articula, né, os órgãos no âmbito federal, que articula os governos dos estados, tá? E também na própria relação com os municípios, tá? E, ao mesmo tempo, né, por exemplo, agora vai, em agosto, a organização, né, desta cúpula amazônica que articula e que vai estar presente todos os países da bacia amazônica, tá? Então precisa de uma ação articulada, tá? Que envolve então todos os organismos para fazer este controle, para fazer o enfrentamento do crime organizado. Nós estamos falando aí de capital vultuosos que estão por trás desse crime. Então, quando você olha aqueles helicópteros, aqueles aviões, aquelas balsas, né, a mobilização de um contingente de trabalhadores no crime, eu estou falando de, né, aquilo que a gente assistiu, né, todo mundo tomou conhecimento, por exemplo, dos garimpeiros dentro da terra indígena Yanomami, que também estão em outras regiões, né? Então mostra a dimensão e a necessidade de uma ação enérgica, de vulto e organizada, articulando os diversos entes federativos no Brasil, mas ao mesmo tempo articulando, né, com os outros países, fortalecendo a organização do Tratado de Cooperação Amazônico, né, e aquilo que o próprio presidente Lula também já anunciou nessa reunião com o Gustavo Petro, lá da Colômbia, onde precisa a necessidade de dar maior institucionalidade no papel que a Amazônia tem no enfrentamento da crise climática. Então,
governo do presidente Lula anunciando aquilo que precisa fazer dentro do Brasil, né, fazendo a lição de casa, mas, ao mesmo tempo, fazendo aquilo que todo mundo espera do Brasil, que é esse protagonismo e liderança para proteger a Amazônia, né, e proteger a Amazônia implica em proteger os amazônidas, não só do Brasil, né, mas de toda a bacia amazônica. No mês de junho, deputado, também o governo Lula anunciou iniciativas que aumentam áreas preservadas, né? Por exemplo, a criação do Parque Nacional da Serra do Teixeira, com 61 mil hectares na Paraíba, a ampliação de 1.800 hectares da reserva extrativista Chocoaré, Mato Grosso, que é uma unidade no Pará. E o governo Lula mostra, com essas ações, que é possível investir ao mesmo tempo no desenvolvimento do Brasil e também preservar o meio ambiente? Qual é a sua avaliação? Esse é o grande desafio que está colocado do ponto de vista ambiental no mundo todo, tá? Que é importante que as pessoas saibam, por exemplo, 80% das florestas no mundo, né, você tem, de certa forma, que cuidam delas, são povos indígenas, populações tradicionais. Tá? Então, os mecanismos de você criar unidades de conservação, criar reservas de desenvolvimento sustentável, RESECs, né, que contempla, né, e o protagonismo, inclusive, de povos e comunidades tradicionais, ela é um instrumento fundamental, é o reconhecimento do poder público, né, de povos e comunidades tradicionais que, historicamente, contribuíram para manter aquilo que a gente tem ainda de biodiversidade, tudo aquilo que a gente tem de floresta. E o Brasil, né, voltou a adotar essas políticas, este reconhecimento. Então, nós precisamos saber que criar unidade de conservação, demarcar terras indígenas, demarcar territórios quilombolas, né, criar reservas extrativistas, reservas de desenvolvimento sustentável, dialoga com aquilo que o mundo todo clama e que a ciência nos coloca como o caminho para poder enfrentar o maior, que é a crise climática. E não há possibilidade da gente enfrentar a crise climática se a gente não enfrentar também a desigualdade no mundo, na relação entre os países, entre as nações, e a desigualdade dentro dos países. E todos sabem que na Amazônia nós temos o menor índice de desenvolvimento humano do Brasil. É a mesma realidade nos outros países amazônicos, né? Nos outros países que também têm o bioma da Amazônia como parcela dos seus territórios. Então, nós temos, na verdade, desafios muito grandes, que é proteger a Amazônia, tá? Por isso, desse conjunto de medidas que o presidente Lula está fazendo e articulando com outros países, mas não esquecendo de resolver o problema da desigualdade, a inclusão e o reconhecimento político, econômico, né, do papel que os amazônidas vêm tendo. Então, é este o caminho que a gente precisa, então, celebrar muito que está sendo desenvolvido agora. Deputado, obrigada por participar aqui com a gente dessa série, né, dos 6 primeiros meses de avanços aí do governo Lula. Muito obrigada pela colaboração aqui com a Rede Povo de Comunicação. Prazer enorme estar sempre falando aí com a TV PT, a nossa TV. Obrigada. E você continua sintonizado aqui com a Rede Povo de Comunicação nessa série sobre os avanços aí dos 6 primeiros meses do governo do presidente Lula. É o Brasil no rumo certo. Vem com a gente, meu Brasil, que o povo tá gostando, nossa vida melhorando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando. A inflação caiu, a picanha caiu, a gasolina já caiu. Isso todo mundo viu. O diesel caiu, o álcool caiu, o gás de cozinha já caiu. Tá voltando o meu Brasil. Bolsa Família voltou, o Mais Médico voltou, o Brasil sorridente voltou. É trabalho com amor, trabalhando, trabalhando. Nosso povo tá gostando, trabalhando, trabalhando. É o governo trabalhando, trabalhando, trabalhando.
reconstrução. Governo Federal.